Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Se você vai folhear mesmo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, antes de você chegar em Apocalipse, você chega em Juízes. Depois Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 4, os versículos de 1 a 9. Depois eu quero ler capítulo 5, os versículos 7 e 12. Juízes 4, de 1 a 9, e depois do capítulo 5, os versículos 7 e 12. Vamos colocar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Juízes 4, de 1 a 9, nos diz a palavra: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, leva jeito ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Débora respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Capítulo 5, os versículos 7 e 12, no cântico de Débora, a palavra de Deus nos diz, Juízes 5, 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E o versículo 12, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinó. Nós vamos orar ao Senhor. Convido as crianças com as professoras a virem até a frente. Vamos orar. Todo mundo, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com o Papai do Céu, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos aqui neste lugar, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção de forma que possamos compreender a Tua palavra. E, ó Deus, compreendendo a Tua palavra, nós possamos sair daqui para vivê-la, para colocar em prática, segundo a Tua ordem, segundo o Teu mandato, o Teu amor sobre cada um de nós, o Teu poder. Perdoa as nossas faltas, nos ajuda a vivermos de acordo com o Teu querer. Abençoa os nossos pequeninos, que possamos ser exemplo de fé para eles, assim como foi Débora, para todo o povo de Israel. Nos ajuda a enfrentarmos as lutas, debaixo da Tua palavra e da Tua vontade.
Ó Deus, clamamos a tua bênção sobre cada mãe aqui. Assim como Débora foi poderosamente usada, Senhor. Que o Senhor possa usar cada mãe para o louvor da tua glória, sendo influência positiva e espiritual na vida dos seus filhos, na vida dos seus esposos, na vida de cada pessoa que o Senhor colocar ao seu lado. Nós te oramos, Pai, agradecidos e clamando pela ação do teu Espírito, porque sem ela, Senhor, nós nada podemos fazer, sem o teu Filho Jesus, nada podemos fazer, ó Pai. Nós clamamos tudo isso, no nome dEle e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, para que nós compreendamos melhor esse texto, eu queria passar algumas informações do contexto dele. Nem sempre nós pregamos no Antigo Testamento, naturalmente. Até porque o Evangelho se torna, às vezes, tão mais claro no Novo Testamento, mais simples. Mas esse é um contexto que eu gostaria de trazer nesse Dia das Mães, este exemplo vivo de Débora para as nossas vidas e louvar a Deus por cada mãe que Deus coloca nas nossas vidas, como Deus levanta mulheres para serem bênção na nossa vida. Um contexto em que havia passado o período dos juízes é o período que foi pós Moisés e pós Josué. Os juízes, líderes, que foram líderes militares, que tiveram poderes sobrenaturais dados por Deus. Muitas vezes eles foram usados para libertar o povo de Israel dos seus opressores. O povo pecava, os opressores, os povos pagãos vinham e Deus permitia que esses povos exercessem juízo e pudessem escravizar o povo de Israel. O povo, depois de anos e anos escravizado, clamava e então Deus levantava os juízes. E esses juízes então iam lá e libertavam o povo de Israel. Quando era depois, o povo voltava ao pecado e voltava à escravidão. E por isso, por esse tempo, você tem uma ideia, passaram-se 122 anos. Se você pegar, eu lembro uma vez, fazendo uma devocional no livro de Juízes, eu fui somando todos os anos em que o povo de Israel passou escravizado. Mais de um século e quase um quarto de um século. 122 anos o povo de Israel passou de opressão e escravidão por causa do seu pecado. Mas Deus sempre levantava um juiz diante do clamor do povo e libertava aquele povo. O texto que nós lemos fala de Jabim, que foi rei de Canaã, rei de Hazor. Essa cidade, Hazor, ela foi queimada por Josué um século antes deste momento que nós aqui estávamos lendo. Mas ela foi reconstruída depois, e ela recuperou o seu poder através deste rei aí de Canaã. O versículo 3 diz que por 20 anos o povo de Israel, 20 anos o povo de Israel passou oprimido e escravizado. E é neste contexto que surge uma mulher chamada Débora. Nós ouvimos muitas vezes tanto falar, não é, sobre o Desperta Débora, um trabalho e um movimento que surgiu anos e anos atrás, através do pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, de sua esposa Ana e de Marcelo Gualberto, pastor de Mocidade para Cristo. Estes irmãos se levantaram, estes três se levantaram com o propósito de mover mães do nosso país, que pudessem despertar para a necessidade de orar pela vida dos seus filhos. E nós temos esse movimento espalhado por várias igrejas, por todo o nosso país, o Desperta Débora. Foi nesse contexto de tanta dor, de pelo menos 20 anos de opressão ali, que Deus levantou uma mulher chamada Débora. Era esposa de Lapidote. Lapidote significa tochas. Mas quem de fato brilhou não foi Lapidote. Quase não sabemos nada sobre ele, apenas que ele era esposo de Débora. Quem brilhou de fato foi Débora, que se colocou nas mãos do Senhor. O seu nome significa
abelha, mas ela não vivia voando e fazendo cera para ninguém fazer nenhum julgamento, não é? O pessoal diz, olha, a abelha quando não está voando está fazendo cera. Não, não. Era uma mulher de Deus, uma mulher que trabalhava e muito, não é, para a glória de Deus. E nós vivemos num país assim, de mulheres, muitas delas, como Débora, mulheres guerreiras, que lutam, que são vitoriosas. Às vezes nem têm consciência de tanta luta e tanta vitória. Mulheres com jornada tripla e quase quádrupla. Mulheres com discriminação em tantas áreas, salarial, profissional, relacional, nos esportes, em tantas áreas. Mulheres e mães também solteiras, maltratadas, mães humilhadas, desconsideradas, desvalorizadas, desumanizadas muitas vezes, mas nem por isso menos guerreiras, menos lutadoras, menos desbravadoras de horizontes, muitas vezes considerados por muitos desses horizontes antes inatingíveis. Olhando, irmãos, para tudo isso, e eu lembro de uma situação em que uma criança, certa vez, diz a história, que ela chegou para o seu pai e disse, pai, hoje eu entendo porque hoje é o dia das mães. E o pai disse, você entende? E por que hoje é o dia das mães? Não, agora eu entendi, porque hoje é o dia das mães. E o pai parou e disse, sim, mas por quê? O que é que você entendeu? Ele disse, hoje é o dia das mães, porque todos os outros dias são os dias dos pais, do pai, não é isso? E o pai olhou assustado e disse, não, de fato não é hoje o dia das mães, porque todos os outros dias são dias do pai, e aí hoje é o dia da mãe. Não. Mas nós vemos tantas mulheres que estão servindo, trabalhando, labutando, lutando, que estão buscando ser instrumentos nas mãos do Senhor. Recordo-me de uma propaganda antiga da TIM. A TIM, em 2009, ela lançou um slogan que dizia, no Dia das Mães, dizia lá, suas escolhas fazem você, mãe. Suas escolhas fazem você, mãe. As escolhas que você faz de você a mãe, em outras palavras, que você é. Débora teve que fazer escolhas. Você, como mãe, tem que fazer escolhas diariamente, todo dia. E não só mães, mas todos nós estamos, de fato, fazendo escolhas na vida. E eu gostaria de pontuar algumas dessas escolhas. E gostaria de pensar nessas escolhas, segundo o plano de Deus, segundo a responsabilidade divina. E como eu disse hoje pela manhã, eu já disse às minhas filhas, digo à esposa, digo em casa, eu digo, você nunca vai me ver, pelo menos enquanto os neurônios estiverem funcionando, você nunca vai me ver questionando soberania divina. Isso aí não. Eu vou discutir com Deus, eu vou discutir soberania divina de forma alguma. Eu preciso me submeter a ela, dia após dia. Agora, o que eu vou sempre estar discutindo, sempre pensando a partir da minha vida, olhando para meu irmão em Cristo, o que nós precisamos estar pensando é, sim, e a nossa responsabilidade humana? Ele é soberano, e nós, qual é a responsabilidade que nos cabe? Ou, por exemplo, nós vamos amanhecer o dia e vamos permanecer de braços cruzados, e vamos estar na cama e dizer, Senhor, traze-nos o café. O Senhor é soberano, eu estou de braços cruzados esperando que o café venha até a cama. Então também maldosamente alguém chegou e disse que um pai, para parabenizar a mãe, ela disse, amanhã eu quero café na cama. E no outro dia apareceu então a foto. Tinha a foto dela dormindo no colchão e um pacote de café em cima da cama. Ela pediu café na cama. Estava lá o pacote de café na cama. Ninguém quer um café desse. Nós estamos hoje em meio a tanta tecnologia e olhando para esse Dia das Mães. Eu hoje comentei também pela manhã, nós estávamos ontem com a equipe do Ministério de Casais, num evento para casais, e aí eu lembro que eu olhei para a Solange rapidamente, no momento lá eu fiz o sinal com os olhos, e o casal que estava aqui do lado, não propriamente o casal,
Mas a mulher que estava aqui do lado, ela estava, mas poderia ser o homem, estava com o dedinho lá. Enquanto a palestra rolava, ela estava com o dedinho lá no celular. A gente não consegue parar, né? Às vezes o risco é você estar aí com o celular. Começou na Bíblia, começou no texto bíblico. Aí de repente, opa, deu uma tremidinha, peraí, tem alguma mensagem importante. Não, nós precisamos da mensagem da palavra de Deus. Recebi um post, você pode ter visto esse aí, isso me chamou a atenção. Dia das Mães, está todo mundo fazendo uma selfie com a mãe. Mas e os outros dias? Os outros dias. O que é que nós fazemos com os outros dias? O que é que você, mãe, faz com os outros dias? Hoje você pode estar sendo alvo desses holofotes aí. Que escolhas você faz hoje? Mas não só hoje. Que escolha você faz na sua vida? Que escolhas? Eu gostaria então de pontuar algumas escolhas importantíssimas na vida de Débora. Escolhas de uma mãe vitoriosa. Débora foi sem dúvida uma mãe vitoriosa. Escolhas de uma mãe vitoriosa. A primeira escolha que eu gostaria de pontuar para nossas vidas nesta noite é a escolha de ser uma mãe que não se intimida. Escolha isso. Escolha, na vontade de Deus, não se intimidar. Quais são as circunstâncias? Quais as circunstâncias que paralisaram o rei Baraque? Baraque estava ali, tinha uma ordem de Deus, mas ele estava paralisado. O povo de Israel estava paralisado. Jabim, que era rei de Canaã, o capítulo 4, versículo 2, nos diz isso. Jabim, ele comandava a rota comercial entre o Egito e a Ásia. Só para você ter uma ideia, a população de Hazor, de uma cidade, que era ali comandada por este rei de Canaã, Jabim, tinha 40 mil pessoas. Em Jericó, que Josué destruiu tudo, você tinha 1.500 pessoas morando em Jericó. Jabim tinha Cícera, que era comandante do seu exército. Jabim tinha uma superioridade bélica. A Bíblia faz questão de registrar que ele tinha 900 carros de ferro. E isso fazia muita diferença. Porque naquele contexto, naquela época, eram como os tanques de guerra. Imagina um exército que não tem tanque nenhum e o outro que tem 900 tanques de guerra. Jabim tinha 900 carros de guerra. Era uma arma poderosa. Por 20 anos ele vinha oprimindo o povo de Israel. As circunstâncias eram totalmente adversas. Totalmente adversas. Era de estremecer qualquer rei. Débora escolheu não se intimidar. Não se intimidar diante das circunstâncias. Como mãe, muitas vezes você vai ser desafiada e você vai ser intimidada. E você precisa tomar a decisão de não se intimidar. Você precisa olhar para o Senhor e fazer a vontade do Senhor. O que faz de vocês mães vitoriosas é que vocês não desistam em meio à pressão. Não desistam de fazer a vontade de Deus. Pode ser que você esteja pressionada pelas circunstâncias, a abandonar a palavra, a deixar a vontade de Deus, aquilo que você vê tão claramente, que é o propósito de Deus para a sua vida. Não se deixe intimidar. Não desista. Muitas vezes é uma gravidez que quer interromper. É um emprego que ameaçam tirar. É uma porta que não quer se abrir. Algum tempo atrás, uma mãe que não sabia nadar, ela viu o filho se afogando nas margens do rio Tietê, em São Paulo. E ela não teve dúvida. Ela se atirou na água, sem saber nadar. Ela se atirou diante do desafio. Ela não queria ver o seu filho morrer. Ela se atirou na água para salvá-lo. Graças a Deus e pela misericórdia dele, ambos foram salvos.
mas ela não se intimidou diante das circunstâncias. Então, mãe, escolha não se intimidar. Mas não só isso, faça como Débora, escolha usar os dons que Deus lhe deu. Escolha, em segundo lugar, usar os dons que Deus lhe deu. Débora foi a única mulher no meio de distintos juízes. De todos os juízes, todos homens no Antigo Testamento, Débora foi a única mulher. Otniel, Eude, Gideão, Jefté, Sansão, grandes homens de Deus, grandes homens usados por Deus, feitos grandes pelo poder de Deus. Débora foi a única mulher. Ela era profetisa, diz a palavra de Deus, no versículo 4. Ela julgava o povo de Israel. Ela era uma juíza de excelente reputação. Ela era extremamente respeitada. Na estrutura tribal de Israel, as mulheres, raramente elas se projetavam. Foi Deus quem levantou Débora para aquele posto. Da mesma forma como ele fez com os outros juízes. Do mesmo jeito que ele levantou homens, aprove a Deus levantar uma mulher e dar uma grande lição para o coração do povo de Israel. Ela se dispôs, ela foi levantada por Deus e ela foi usada por Deus conforme os dons que Deus lhe concedeu. Então, mulher, mãe, não enterre os seus dons. Se você deseja ter escolhas que façam de você uma mulher vitoriosa, não enterre os seus dons, escolha usar os dons que Deus lhe deu. Não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos, não enterre as suas habilidades. Não desmereça os seus próprios serviços. Domingo passado nós estávamos agradecendo e agradecemos por 85 anos da SAF. Quantos serviços ao longo desses 85 anos? Quantas mulheres que estiveram orando pelos seus lares, e nós não podemos desmerecer isso. Quantas mães que estiveram dobrando os seus joelhos, semana após semana, neste lugar, clamando pelos seus filhos. Quantas respostas de oração. E muitas vezes nós precisamos ouvir testemunhos, precisamos agradecer a Deus, e por isso nós não fechamos momentos no culto para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Para enaltecer e glorificar a Deus por tanta ação de Deus, por misericórdia e graça dEle, usando então mulheres nas nossas vidas. Quantos que são fruto e foram alvo da graça de Deus pela oração de mulheres. Quantas mulheres nos mais diferentes serviços da igreja. Quantas mulheres nos mais diferentes ministérios e atividades da igreja. Então, que nós aprendamos com Débora. Escolhas de uma mãe vitoriosa. Escolha, sim, usar os dons que Deus lhe deu. Deus lhe deu dons. Escolha usar esses dons. Então, veja bem, escolha não se intimidar. Escolha usar os dons que Deus deu. Mas, em terceiro lugar, escolha fazer a vontade de Deus. Porque nós podemos correr o risco de não nos intimidarmos, podemos correr o risco de usarmos os dons, mas fazermos isso carnalmente, não segundo a vontade de Deus. Então, você precisa tomar uma decisão, mãe, e não é só para as mães, mas fazer a vontade de Deus. Veja o que nos diz o versículo 6 do capítulo 4 de Juízes. Aquela mulher, Débora, ela ficava debaixo de uma palmeira, como nos diz o versículo 5, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, para tratar de questões, e ela era usada por Deus para trazer a vontade, a palavra de Deus, a direção para aqueles filhos de Israel. E aí no versículo 6, a Bíblia nos diz, observe bem, mandou ela, Débora, chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Olha bem, Débora encara esse homem.
Débora encara Baraque. Ela manda chamar Baraque. Se Lapidote significa tochas, Baraque significa relâmpago. Ele havia recebido uma ordem do Senhor. Deus havia comissionado Baraque, Deus havia dito a Baraque, olha, vai e leva contigo 10.000 homens, vai lá para o Monte Tabor. Deus estava prometendo a vitória a Baraque. Em muitos momentos, irmãos, fazer a vontade do Senhor implica confrontar em amor aqueles que não estão dando ouvidos, não estão dando valor, não estão realizando a vontade do Senhor, não estão fazendo aquilo que Deus quer. E como é bom quando nós temos mulheres ao nosso lado que vão nos lembrar disso. Como é bom. Você já levou um tranca no trânsito? Qual é a vontade sua, homem? Você estava indo lá na boa, tranquilo, às vezes você avisou, você cortou luz, tal, o cara vai dar um tranca em você, quase joga o seu carro no canal, e aí você, numa fração de segundos, passa 1000 coisas na sua cabeça, o que poderia ter acontecido. Aí o que você faz? Você empurra o pé no acelerador. Aí Deus coloca uma mulher para gritar para você dizer, calma, calma que você é ungido. Não é só o pastor que é ungido não, viu? Eu lembro uma vez que ela disse, calma, lembre-se que você é ungido. Aí o pé aliviou do acelerador. Mas a vontade era empurrar o pé para cima. Lembrei do pastor Armando Bispo, que ele disse que certa vez, um carro começou a buzinar tanto atrás do sinal, e ele era filho de um empresário em São Paulo, e o cara bombado, muito dinheiro, e ele não teve dúvida, ele engatou a ré, empurrou o pé no acelerador. O carro veio de ré, bateu no carro que estava aperreando ele atrás, ou seja, agora bateu o carro, bateu, parou. O cara que estava apressado, buzinando, fazer o que agora? Agora vai ter que esperar. Então ele ainda não era convertido, viu? Para você dizer, peraí, se o pastor pode fazer isso, que dirá eu, pobre mortal? Ele ainda não era convertido, ele disse, olha, eu fiquei tão irado, que eu engatei a ré, empurrei o pé no acelerador, pronto, arrebentou o carro do cara lá, a radiador, tudo, pronto, arriou. Pronto, o carro agora só sai rebocado. Ele chegou lá, tirou um cartão e fez, tome, isso aqui é o meu seguro. Por conta de um monte de buzinada, o carro agora ia ter que ser rebocado para a oficina, para ser consertado. Isso, rapaz, eu fiquei muito irado. O cara ficava lá buzinando, isso não tive dúvida. Engatei, não faça nunca isso. Você vai ter que pagar, pelo menos a franquia, vai dar um monte de rolo também. Veja que situação. Homens que decidem não fazer a vontade do Senhor. E às vezes Deus provê e coloca uma mulher ao nosso lado, como Deus estava usando Débora na vida de Baraque, para lembrar ele. Você tem palavra do Senhor, Deus falou a você, Baraque. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou. Mães que são vitoriosas não negociam a vontade do Senhor. Mães que mesmo sem apoio, oram pelos seus filhos, leem a Bíblia com seus filhos, levam os seus filhos para a igreja. Oram, clamam a Deus pela conversão dos seus maridos. Santificam, abençoam o seu lar, sofrem porque querem o melhor para a vida da sua família. E nem sempre são consideradas, nem sempre são reconhecidas. Mas louvado seja Deus por homens que têm o coração tocado pelo Senhor para reconhecer e agradecer a Deus pela mulher que está ao seu lado. Se você ainda não fez isso, não precisa esperar pelo Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, 8 de março do próximo ano, porque março já passou. Agradecer a Deus pela bênção que é a sua esposa. Mas mulher, mãe, escolha fazer a vontade do Senhor. Lembre sempre ao seu marido isso. Lembre aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus parentes. Escolhas de uma mulher vitoriosa. E nós temos estas escolhas na vida de Débora. Escolha não se intimidar. Escolha usar os dons que Deus deu. Escolha fazer a vontade do Senhor.
Em quarto lugar, escolha servir você, mãe de inspiração. Tome essa decisão. Você sabe que as decisões que você tomar, elas servirão de inspiração. Nem sempre nós temos essa consciência, mas a gente vai ficando calejado na vida. A gente vai sabendo que aquilo que nós estamos decidindo, fazendo, de alguma forma os nossos filhos estão olhando para as nossas vidas, e muitas vezes não só os nossos filhos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Escolha servir de inspiração, e tudo isso usada por Deus. A falta de ânimo de Baraque, ela é até certo ponto compreensível, diante da inferioridade de Israel. A cidade de Hazor tinha 40 mil pessoas. Baraque só poderia, e Deus havia mandado ele, contar com 10 mil israelitas para a batalha. Nós temos muitos homens hesitantes na Bíblia. Muitos homens hesitantes de fazer a vontade de Deus. Moisés foi hesitante. Gideão foi hesitante. Jeremias foi hesitante. Nós poderíamos citar tantos e tantos outros homens hesitantes. E nos versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos mostra que Baraque recebeu coragem, inspiração dada por Deus através de Débora. Olha o que nos diz a palavra de Deus, os versículos 8 e o início do versículo 9. A palavra de Deus nos diz: então lhe disse Baraque, depois que Débora chamou ele. Olha bem, depois que Débora diz que o Senhor tinha dito que os exércitos inimigos seriam derrotados, e o Senhor, como diz o final do versículo 7, e o darei nas tuas mãos, o Senhor daria o exército inimigo nas mãos de Baraque. Então lhe disse Baraque, disse para Débora: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Débora respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. É impressionante, irmãos, como nós precisamos servir de inspiração. Precisamos tomar a decisão. Débora se coloca nas mãos do Senhor. E ela serve de inspiração para Baraque. Baraque recebeu, repito, coragem através de Débora. A presença de Débora para Baraque, entre aspas, trazia Deus, trazia mais segurança. Ele se sentia mais seguro se Débora, como profetisa, estivesse ao seu lado. A presença de Débora inspirava o fraco exército de Israel, porque o seu rei não era forte. O seu rei não estava vivendo e dependendo de Deus e confiando nas promessas do Senhor. Como filhos que passam a ter mais coragem na presença da mãe. Assim, o exército de Israel teve mais coragem quando Débora disse que iria com Baraque. Mas que tristeza pela falta de coragem e falta de obediência ao Senhor por parte de Baraque. Se fores comigo, irei. Se não fores, não irei. Se fores comigo, irei. Recordo-me que antes de casarmos, eu lembro que a gente teve dentre muitas coisas que conversamos, talvez já sentindo o peso do pastorado, minha responsabilidade, eu lembro que cheguei a conversar com Solange e dizer: minha filha, eu espero que nunca aconteça o que eu vou dizer. Mas se algum dia eu colocar você contra a parede, se algum dia eu cometer a loucura de dizer: escolha entre mim e Deus, escolha Deus, não me escolha. É uma atitude de loucura. Quantos homens muitas vezes já colocaram suas esposas, já colocaram mães, quantos filhos já blasfemaram, já usaram palavras nesse porte, de escolher entre Deus e a pessoa, não olhando para a sua própria vida e a sua condição. Baraque disse: se você não for, eu não vou. Baraque não estava indo dizendo: Débora, se você não for, eu vou, porque Deus mandou. Não. Se fores comigo, Débora, irei. Se porém não fores, não irei. Não.
Débora ainda se dispôs, sim, mas aquela falta de coragem e falta de obediência de Baraque seria punida por ele não ser, ele, Baraque, quem mataria o comandante inimigo Cícera. E ela diz isso de forma muito clara. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. E aqui, como profetiza, ela fala mesmo o que Deus estava mandando dizer. Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E de fato, então, o que acontece ali é algo terrível. Não foi Baraque o grande vencedor. Não. Cícera, comandante de Jabim, ele morreu por uma mulher chamada Jael. Jael. Uma mulher de uma tribo nômade. Não foi Baraque que teve ali a glória de tirar a vida daquele comandante opressor e exercer ali o juízo de Deus. Não. Foi uma mulher chamada Jael, uma mulher de uma tribo nômade. Mãe, a sua vida precisa ser uma vida inspiradora para seus filhos, para seu marido, para parentes, para vizinhos. Inspiradora moralmente, inspiradora socialmente, inspiradora espiritualmente, assim como foi Débora. Débora foi usada por Deus. E para repetir as palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios 3:5, lembrar que a nossa suficiência vem de Deus. Não é você cruzar os braços e dizer, não, a glória do Senhor é para você. Sim, mas você tem que fazer. É a responsabilidade humana. Deus coloca nas suas mãos. Imagina então que Débora dissesse, não, nem eu vou. Se você quer homem, você está com medo, por que eu vou? Não, ele disse, eu vou com você. Agora, a glória é do Senhor, mas você era para ter o reconhecimento, e você não vai ter, Baraque. Você não vai ter, porque você não confiou no Senhor, você não dependeu do Senhor. É servir de inspiração, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus. Já ouvi de muitos filhos parar e dizer, minha mãe foi sempre uma fonte de inspiração para a minha vida. Deus usou para sempre lembrar valores que eu não poderia perder ao longo da minha vida. E louvado seja Deus por isso. Escolhas de uma mãe vitoriosa. Escolha não se intimidar. Escolha usar os dons que Deus lhe deu. Escolha fazer a vontade do Senhor. Escolha servir de inspiração. Mas escolha também lutar no exército de Deus. Foi isso que Débora disse. Escolha lutar no exército de Deus. Ela não se furtou àquele momento. E nós precisamos de mães que se dispõem a lutar no exército de Deus. Como nós temos tantas que servem ao Senhor na igreja. Igreja, exército do Senhor. Treinar novos soldados, treinar os seus filhos a amarem ao Senhor, a servirem ao Senhor. E foi isso que Débora disse, certamente irei contigo. Fica a imaginar o que a palavra de Deus nos dá a entender, como isso trouxe motivação ao coração do povo de Israel. Muitos israelitas, de tão oprimidos, não encontravam forças para se levantar e lutar. A partir do próprio Baraque, que dirá o restante do povo? Se Deus havia falado a Baraque e o resto do povo. O povo estava cabisbaixo. Deus levanta então aquela mulher para servir de inspiração, para ser usada por Deus como profetisa, para trazer a vontade do Senhor e então para decidir, para escolher lutar no exército de Deus. Repito, ela não se furtou, ela disse, eu irei contigo, Baraque. Eu não vou abandonar o exército de Deus. Se você olhar o que está no capítulo 5, nós não lemos todo o capítulo, não vamos ler, mas é um cântico belíssimo de Débora. Olha o que nos diz o versículo 9.
Débora diz: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Débora estava dizendo: eu amo o exército do Senhor. E nós precisamos aprender com isso, cada mãe, a amar a igreja do Senhor, a amar o exército que Deus levantou sobre a terra. O versículo 21, do capítulo 5. Débora tem um grito breve, exultante de vitória. E tudo isso é depois da vitória. No versículo 21 diz: o ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Avante, ó minha alma, firme. É depois que ela vê as maravilhas e as bênçãos do Senhor. Mas mesmo antes já tinha tomado a decisão de lutar no exército do Senhor. É alguém que agora adora ao Senhor. Alguém que pode olhar para trás e dizer: graças a Deus eu tomei a decisão certa. Eu estava onde precisava estar. E como mães fazem diferença quando elas estão onde precisam estar. Onde elas não são esquecidas, nem são deixadas de ser vistas. Não. Elas estavam onde precisavam estar. Elas escolheram lutar no exército de Deus. O versículo 20 do capítulo 5, a Bíblia nos diz: desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. Isso é reconhecer que o exército de Deus é maior do que nós podemos pensar. Céus, estrelas e o ribeiro de Quizon, ou seja, os céus e a terra, a natureza celestial criada, tudo por Deus, a terra, o ribeiro de Quizon, tudo está nas mãos do Senhor. E Débora nos ensina: a gente tem que depender do Senhor. Porque tem hora que a gente não consegue ver a vitória. A gente só olha para os 40 mil lá da cidade que estão debaixo das ordens do rei Jabim e diz: Senhor, a gente não tem como. A gente olha para as muralhas de Jericó e a gente diz: a gente não tem como. Sim, exatamente. Quando não tem como, aí é que a gente precisa depender mais de Deus. Aí é que a gente tem que clamar: Senhor, eu não estou enxergando a vitória nesse contexto, mas eu dependo de Ti. O Senhor é vitorioso. O Senhor tem todo o poder, sim. E Débora nos ensina isso. Escolha lutar no exército de Deus. Quero trazer uma última escolha de Débora. Escolhas de uma mãe vitoriosa. Escolha não se intimidar diante das circunstâncias. Escolha usar os dons que Deus lhe deu. Escolha fazer a vontade do Senhor. Escolha servir de inspiração. Escolha lutar no exército de Deus. E escolha, em sexto lugar, escolha dar a Deus toda a glória. Escolha dar a Deus toda a glória. É interessante como o capítulo 5, versículo 2, observe o que nos diz a palavra de Deus. O versículo 1, ele começa dizendo, capítulo 5, versículo 1, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, olha o versículo 2, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei a quem? Ao Senhor. Bendigam ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Bendizer ao Senhor. Eles se puseram no seu lugar, à frente do povo de Israel, os chefes. O povo se ofereceu voluntariamente. Desde que eles fizeram isso, bendizei ao Senhor. Débora chama o povo de Deus a bendizer ao Senhor. Mãe, escolha bendizer ao Senhor. Escolha dar a Deus toda a glória. Se você observar, 4 vezes, Débora fala do Senhor
a Baraque. Fala de Deus a Baraque, que era líder. 13 vezes em todo o cântico de Débora, 13 vezes Débora cita o nome do Senhor. Ela cita o Senhor no seu cântico. Ela está dando a Deus toda a glória. Só o Senhor poderia reverter tamanha desvantagem do povo de Israel. Isso ela reconhece. Os versículos 14 e 15 nos diz a palavra de Deus. Os versículos 14 e 15 nos diz a palavra do capítulo 4. Capítulo 4, versículos 14 e 15. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro, e fugiu a pé. A Bíblia diz que todo o exército de Cícera, no versículo 16, caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Todo o exército foi derrotado. Todo o exército. Baraque não fazia ideia de que isso poderia um dia acontecer. Deus usou Débora, e Débora estava agora dando a Deus toda a glória. Toda a glória. O Deus de toda glória tem tudo sob seu controle. Foi uma vitória esmagadora. O poderio bélico foi neutralizado. Os carros, os 900 carros atolaram, porque Deus fez num período que não era próprio de chuvas, Deus fez o ribeiro de Quizon subir, a água subiu, e então gerou toda a lama, atolou os carros não conseguiram sair do lugar, de forma extraordinária. Todos morreram do exército inimigo, passado a fio de espada, todos como Deus havia prometido. O comandante Cícera fugiu, e fugiu para ter uma morte considerada naquela época tremendamente humilhante. E ele teve que fugir, caminhar, correr, não tinha um carro, os carros todos atolados. E então ele se esconde numa tenda, e a sua morte é relatada nos versículos 17, 18 e seguintes, como diz aí no texto da palavra de Deus. Jael mata a Cícera. Uma mulher de uma tribo nômade é quem vai tirar a vida deste comandante opressor. Isso não foi dado a Baraque. Isso foi dado a uma mulher. Assim como Débora serviu ao Senhor e foi fiel ao Senhor. Mãe, você precisa fazer escolhas na vida. Eu sei que nem sempre isso é fácil. Mas eu quero estimular você a fazer escolhas que façam de você uma mãe vitoriosa. Porque Deus quer assim. A vitória não é nem sempre como o mundo pensa que é. Muitas mães, elas são até enaltecidas na sociedade. Elas têm os seus lares destruídos. Ela tem os seus casamentos, nos casamentos um fracasso. Na criação de filhos nem se fala. Mas elas são enaltecidas às vezes por outras qualidades. Tenha escolhas que façam de você, mãe, uma mãe verdadeiramente aos olhos de Deus vitoriosa. Escolha não se intimidar diante das circunstâncias. Escolha usar os dons que Deus lhe deu. Escolha fazer a vontade do Senhor. Escolha servir você de inspiração. Escolha você lutar no exército de Deus. Escolha você, mãe, dar a Deus toda a glória. Toda a glória. Pode ser que você esteja hoje aqui, você ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você não tenha se rendido aos pés da cruz de Cristo.
não tenha se rendido e não tenha clamado: Senhor, vem ser o Senhor e o meu Salvador. Esse é o primeiro passo, para fazer de você, de fato, uma mãe vitoriosa. É o primeiro passo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Depender plenamente de Deus. E a partir daí, então, ter estas escolhas que são tão importantes e que nos são ensinadas na palavra de Deus. Eu quero terminar com uma história que li certa vez, de Pauline Einstein. Pelo sobrenome, você já imagina quem era o filho dela. Albert Einstein. Albert Einstein era filho dessa judia, Pauline Einstein. Ele tornou-se, como é tão conhecido, um dos maiores físicos e cientistas com a teoria da relatividade. Mas o que às vezes nós nem sempre lembramos, ou talvez até nem sabemos. Até 3 anos de idade, Albert Einstein não falava. Não falava. Ele não conseguia ler, não conseguia soletrar palavras e nem memorizar tabuadas. Se fosse na época do papai, ia apanhar toda a aula de palmatória do professor. Professoras consideravam-no retardado. Albert Einstein, não está falando de Petrone Filho, está falando de Albert Einstein. Professoras consideravam-no retardado. Ele era lento na aprendizagem. Ele foi expulso das rígidas escolas alemãs. Ele estudou sozinho a Bíblia. Estudou sozinho ciências e matemática. Aos 5 anos, a sua mãe o obrigou a aprender violino. Aos 5 anos. No futuro, o violino seria a sua forma de relaxar. Seus trabalhos rejeitados foram depois reconhecidos. É dele uma frase. Albert Einstein dizia: há somente 2 maneiras de viver a nossa vida. 2 maneiras apenas de viver a nossa vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. 2 formas apenas de viver a nossa vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. Einstein era o milagre de Pauline Einstein, de sua mãe. Einstein era um milagre daquela mãe para a sociedade. E ambos, mãe e filho, milagres de Deus. Milagres de Deus. Uma mulher que teve escolhas. Pauline Einstein. Teve escolhas em relação a seu filho, Albert Einstein. E os 2, milagres de Deus para a nossa sociedade. A minha oração é que as suas escolhas, mãe, façam de você um milagre de Deus. Um milagre para a igreja, para a sua família, para a sociedade. Um milagre para aqueles que amam você, que estão juntos a você. Um milagre para aqueles que vão lhe conhecer, que vão ver a sua história, que vão dar a Deus também toda honra, toda glória e todo louvor. Que as suas escolhas possam tornar Jesus conhecido e o amor dele enaltecido. E as pessoas possam olhar para você, mãe, como um milagre de Deus, uma bênção de Deus para a humanidade. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.